Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nosso culto de hoje. Adorar a Deus nesse domingo, início da nossa semana. Buscar uma palavra para nós nos fortalecermos, para que durante toda a semana estejamos ali forjados por Deus, preparados pela palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é que nos sustenta. A palavra de Deus, ela tem o poder de, através do Espírito Santo que habita dentro de nós, de nos dar direção em todas as escolhas, dar a direção em cada uma das decisões que precisamos tomar durante todo o tempo. E é por isso que há uma grande necessidade, meus irmãos, de nós estarmos ali alicerçados na palavra do Senhor. E eu quero iniciar esse culto fazendo uso de uma palavra que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo 1. Se você estiver com sua Bíblia ou quiser acompanhar o nosso texto, Romanos, capítulo 1, está escrito no versículo de número 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Nós não precisamos nos envergonhar ao aceitarmos e vivermos o Evangelho de Jesus Cristo, porque o que nos traz vergonha é a mentira, e o Evangelho de Jesus Cristo é a verdade. Então esse Evangelho de Jesus, ele nunca vai causar problema para a sua vida, muito pelo contrário, ele sempre vai nos livrar dos problemas da vida, porque ele é a verdade, e Jesus é o nosso caminho. Nós todos sabemos da grande necessidade de nós termos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e é esse Evangelho que precisa estar dentro de nós, porque ele gera poder para que a nossa vida seja sustentada, seja ali direcionada pelo próprio Deus. Amém? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Eu convido você nessa noite, você que está aqui na igreja, você que está no nosso culto online, boa noite, seja muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, e nós queremos nesse momento pedir para que você nesse instante se coloque de pé, porque nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, nós vamos buscar a face do Senhor, nós vamos colocar diante de Deus nosso coração, nossas expectativas, nossas esperanças, as nossas fragilidades também, as nossas fraquezas. Essa noite eu convido você a fechar os teus olhos nesse momento, falar com o Todo-Poderoso. Talvez você chegou aqui com uma grande aflição, com uma preocupação em sua mente, em seu coração, mas o Senhor diz em sua palavra: vinde a mim todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, porque eu tenho alívio para a tua alma, eu tenho alívio para você. Essas são palavras do próprio Jesus, e Jesus, ele está aqui no nosso meio, porque a sua palavra declara: quando 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali ele estará. Mais convicção do que essa nós não podemos ter, e através do Espírito Santo que habita dentro do teu coração, você pode nessa noite chegar até o trono de Deus, falar com o Senhor. Ele te ouve, ele te escuta, seus braços não estão encolhidos para que não possa te ajudar nessa noite, nem os teus ouvidos tapados para que não possa te ouvir. Feche os teus olhos e rasgue o seu coração. Diga: Jesus,
Eu preciso do teu socorro, Senhor. Eu preciso ouvir a sua voz nessa noite. Eu preciso de uma direção para a minha vida. Eu preciso de cura, eu preciso de libertação. Eu preciso que o Senhor entre no meu lar, na minha casa, na minha família. Eu preciso de um milagre nessa noite, Senhor. Eu preciso, Senhor, de que as suas mãos poderosas sejam sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família. Eu coloco em tuas mãos, Senhor, a vida da minha família. Eu coloco em tuas mãos, Senhor, o meu casamento. Eu coloco em tuas mãos, Senhor, o trabalho. Eu coloco em tuas mãos minha vida financeira. Nós colocamos em tuas mãos, Senhor, as nossas emoções. Nós colocamos em tuas mãos, ó Pai, tudo, Pastor. Porque nada foge do controle das tuas mãos. Tuas mãos são poderosas. Tuas mãos são santas. Ó Deus Todo-Poderoso, olha para nós nessa noite com os teus olhos de amor e bondade. Que a tua misericórdia seja derramada sobre nós. Que a tua graça permaneça sobre as nossas vidas. Ó Deus Santo, Deus Poderoso. Somente em tuas mãos nós encontramos segurança. Somente em tuas mãos, ó Pai, nós temos a certeza de que o Senhor tem o melhor para nós. Adore ao Senhor nessa noite. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Dá-me tua graça, dá-me de novo em tuas mãos, dá-me tua graça, aleluia, dá-me de novo em tuas mãos, se eu passar pelo vale,
Aleluia, ó Deus. Com os teus olhos ainda fechados, busque a Deus essa noite de todo o seu coração. Abra o seu coração para Deus essa noite. Eu não sei o que você veio buscar essa noite, mas não deixe de ser uma noite em vão. Não saia daqui essa noite como você entrou. Saia daqui essa noite melhor. Saia daqui essa noite cheio do Espírito Santo. Saia daqui essa noite cheio da presença de Deus. Saia daqui essa noite confiante. Oh, aleluia a Deus. Oh, O que
aconteceu com a paixão. Eu preciso saber, eu quero descobrir, preciso voltar a queimar. Foram as distrações que me afastaram, foram as coisas boas que me apagaram, mas o melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, Jesus. Queremos voltar, ó Deus, sentir, Senhor, o teu toque, Pai. Aleluias, aleluias. Incendeia, incendeia, incendeia. Eu quero queimar, eu quero voltar a queimar por ti. Mais uma vez, incendeia, incendeia, ó Deus. Incendeia,
Desperta em nós, ó Pai, esse desejo de servir mais e mais. Toca-nos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito nessa noite, Senhor. Desperta corações aqui, Senhor. Levanta aqui, Senhor, apaixonados pelo Teu Filho Jesus, Senhor. Levanta aqui, Senhor, homens e mulheres dispostos a Te adorar e não importar a situação que está vivendo. Levanta aqui, Senhor, aqueles que verdadeiramente, Senhor, entenderam que o melhor de tudo é estar na Sua presença. Jesus, toma em Tuas mãos nessa noite, Senhor. Aquele, ó Deus, que está talvez vivendo um tempo de frieza espiritual. Aquele que não consegue ouvir a Tua voz, mas nós sabemos que o Senhor continua falando com os Teus filhos. Mas a distância às vezes é grande, Senhor. Pois as coisas do dia a dia tomam conta de nós. As preocupações tomaram conta de todo o tempo. E nós não temos às vezes tido tempo para Te adorar, para orar, para buscar a Sua face. Mas nessa noite, Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oração. É o clamor desta igreja, Senhor, nessa noite, para que o Teu Espírito Santo venha vivificar cada um dos Teus filhos. Venha levantar o que está caído. Venha trazer de volta a fé. Oh Espírito Santo, intercede agora por gemidos inexprimíveis por nós. Toma-nos em Teus braços, Senhor. Nos envolva com o Teu amor, com a Tua bondade. Fala ao nosso íntimo, Senhor, nessa noite, através da Sua poderosa palavra. Oh Jesus, desperta em nós, ó Pai. Desperta, Senhor. Levanta-nos, Senhor, como instrumentos em Tuas mãos, ó Pai. E opera em nós o Teu querer. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Pedimos ao Senhor nessa noite, incendeia o nosso coração, Senhor. Você pode fazer dessa canção agora uma oração para o seu coração. Peça para Ele agora incendiar o seu coração. Lembre-se do dia que Ele te chamou. Lembre do dia do milagre da tua vida. Lembra do dia que você desceu as águas do batismo. Lembra do dia que você foi chamado por Ele. Feche os teus olhos e diga: incendeia, eu quero queimar, eu quero voltar a queimar. Peça para Deus incendiar o seu coração. Peça para o Senhor levantar você aí no seu lar, você que está na sua casa nesse momento. Peça para Ele nessa noite fazer algo novo dentro de você. Peça para Ele nessa noite mudar a sua vida, a sua história. Peça para o Senhor nessa noite mover o teu coração, transformar a sua mente, renovar as suas forças. Ele pode todas as coisas. Ele é Deus poderoso, Ele é Deus santo, e Ele está te chamando nessa noite. Ele tem algo novo para mim e para você. Ele tem algo novo para nós, meus irmãos. Você crê nisso? Você crê nisso? Ele tem algo novo para a nossa vida. Por isso eu te peço, Senhor, nessa noite, fala conosco pelo poder da Sua palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor, que nós possamos sair daqui hoje edificados e transformados para a glória, honra e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Convido você a aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, bem forte. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Boa noite a você que está chegando agora pela internet, pelas nossas redes sociais. Que Deus possa falar ao seu coração
Que Deus possa nessa noite nos instruir e que nós possamos sair daqui hoje fortalecidos, transformados. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero nessa noite tratar de algo tão evidente aos nossos olhos. Evidente porque está diante dos nossos olhos o que está acontecendo conosco, no nosso meio. Então eu quero tratar acerca de algo muito importante para a sua vida espiritual. E eu quero que você acompanhe comigo essa palavra. Nós vamos dar início a partir do texto de Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. Você que está no seu lar, na sua casa, são vários irmãos que estão conosco acompanhando. Lucas, capítulo 22, versículo de número 31. Lucas, capítulo 22, versículo de número 31. Essa é a nossa introdução para a palavra de hoje. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Esta semana eu confesso que estive muito preocupado com a igreja, preocupado com os irmãos. Eu entendo que o que nós estamos vivendo hoje, eu entendo que é algo novo e algo que nós não temos ainda algumas explicações. E isso nos faz, nós temos alguns cuidados e sermos prudentes, faz com que a gente tenha um cuidado extremo à nossa saúde, a tudo aquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Esse mal chamado Covid-19, coronavírus, que tem assolado as nossas vidas. No início nós ouvíamos falar de algumas pessoas e nós não conhecíamos estas pessoas. Passou-se um pouco de tempo e nós temos visto que alguns conhecidos estão sofrendo ou passaram pela experiência de estarem com o coronavírus. Mas hoje nós temos visto, às vezes dentro da nossa própria casa, esse mal assolando a nossa família, familiares doentes, pessoas que nós amamos vivendo esse drama, esse problema grandioso, visto que nosso Brasil, nosso país não tem até então uma capacidade tão grande na sua área hospitalar de suprir todas as necessidades da população. Isso se torna causa ainda maior. É claro que nós nos preocupamos com isso, mas ao mesmo tempo nós temos visto as pessoas sendo um pouco até incoerentes. Como assim, pastor? Nós vamos para todos os lados, e é necessário, se faz necessário para alguns de nós, devido ao trabalho, devido ao dia a dia. É claro que nós precisamos voltar às nossas responsabilidades, e não são poucas. Mas eu fico pensando, por que nós deixamos a igreja, por que nós deixamos o Senhor em último plano? Ou seja, eu vou para todos os lugares, mas quando chega o dia de nós estarmos adorando a Deus, aí eu me preocupo e digo para mim mesmo: eu não vou não, porque afinal de contas o coronavírus está aí. Eu não estou dizendo para você não ser prudente, eu não estou lhe incentivando a nada,
Mas eu quero abrir a sua mente e fazer com que você nessa noite entenda que algumas coisas, elas são necessárias em nossas vidas, e que nós podemos sim, dentro dos critérios, dentro dos padrões, dentro de todos os cuidados, estamos também buscando a Deus na igreja. Amados irmãos, é verdade que eu tenho até alguns amigos que estão passando, amigos pastores, que estão passando por uma enfermidade. Pastor Marcos quase faleceu esses dias. Filho do pastor Jarbas, um grande homem de Deus, está entubado. Muitos amigos pastores passaram pelo Covid, vários. Nós temos orado por cada um deles, nós temos clamado a Deus pela vida de cada um deles, mas se faz necessário nós buscarmos a Deus, se faz necessário nós estarmos reunidos como corpo de Cristo, para juntos orarmos como uma igreja unânime, como a igreja de Atos, para que algo chamado milagre ocorra. E a pergunta que eu faço nessa noite é: eu tenho usado de prudência só com o ir à igreja, ou em todos os momentos, em todos os lugares que eu vá? Às vezes nós estamos nos acomodando, meus irmãos. Às vezes nós estamos, e não quero aqui, não estou fazendo crítica alguma àqueles que estão online, mas se nós podemos estar na casa de Deus, vamos estar na casa de Deus. Por que algumas pessoas estão se distanciando tanto do Senhor? E a minha preocupação é porque às vezes nós vamos nos distanciando e não percebemos, perdemos a percepção correta dessa distância, e daqui a pouco a nossa fé, ela se esfria, daqui a pouco a nossa fé desvanece, daqui a pouco o pecado bate a nossa porta e nós cedemos, porque a frieza espiritual faz com que nós nos distanciemos de Deus. E Salmos 42, verso 7 diz que um abismo chama outro abismo. Eu preciso ter esse cuidado na minha vida, para que eu não chame um abismo diante de mim pela distância que eu estou de Deus. Eu olho para esse texto que está em Lucas capítulo 22 e vou ver um homem chamado Pedro, Simão Pedro, que estava caminhando com Jesus, via os milagres que Jesus realizava, via as libertações, as curas, tudo aquilo que Jesus fazia, falava, ele ouvia, ele via. Ele era testemunha real, verdadeira, de andar com o próprio Senhor Jesus. Mas isso não fez diferença alguma quando Satanás tentou cirandar Pedro, rodear Pedro, porque a maior estratégia do inimigo é te afastar de Deus sem que você perceba, e que você ache que você está com Deus, quando na verdade você está longe de Deus. Acompanhe comigo esse texto de Lucas capítulo 22, versículo 31 em diante. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, para que a tua fé não desfaleça. E tu,
quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, fala conosco nessa noite através da sua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, renova nossa mente, dá-nos sabedoria. Ó Deus, conduza, Senhor, esta palavra nessa noite, que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nós, para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Simão, Simão, poderia ser o meu ou o teu nome nessa noite, porque pelo fato de nós andarmos com Deus, não significa que nós não estamos à mercê das garras de Satanás. O fato de nós estarmos ali lado a lado com Jesus e acharmos que nós estamos preparados até para ir na prisão e à morte com Jesus, não nos faz estarmos livres de todo intento do inferno, de toda tentação do diabo. Pedro é alguém como eu e você, meus irmãos. Pedro somos nós nessa noite. Note você que quando o próprio Jesus chama Pedro, Pedro tem um encontro lindo com Jesus. João capítulo 1 diz, e você não precisa abrir lá não, que Jesus olha para Pedro e diz: Cefas, ou Pedro em aramaico, Pedro, a partir de agora você não vai mais ser pescador, você vai pescar homens para mim. Note você que quando o Senhor nos chamou, Ele colocou em nós, em nosso coração, tantas convicções. Você lembra do dia em que você foi chamado pelo Senhor Jesus? Eu me lembro do dia que eu fui batizado em línguas. A irmã estava louvando no altar e eu ali na primeira fila, abri meu coração, rasguei meu coração e eu chorava de uma forma que eu nem fazia conta, de uma maneira que eu nem percebia, mas minhas lágrimas chegaram até o chão, molharam o chão. Pedro teve esse encontro também, assim como eu e você, esse chamado de ser discípulo, de servir a Jesus. Pedro foi um homem que andou com Jesus, aceitou Jesus como seu Senhor. Lembra do dia que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, irmãos? Lembra das experiências que eu e você, nós já tivemos com Jesus? Os milagres que Ele já nos fez, os livramentos que Ele já nos deu. Pedro teve experiências como, por exemplo, andar sobre as águas. Alguns de nós já experimentamos o sobrenatural de Deus, sim ou não? E glória a Deus por isso, sinal de que nós estamos no caminho correto. Porém, o fato de nós estarmos ali como Pedro, junto com Jesus, não nos garante que nós devemos estar ali sempre com os olhos em Jesus, uma fé fundamentada em Jesus. Note a oração e a intercessão que Jesus faz por Pedro, versículo de número 32: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus não diz para Pedro: Pedro, não vou deixar Satanás te tocar. Diz isso? Não. Tanto é que Satanás toca na vida de Jó, sim ou não? Sim. Mas Jesus aqui intercede por Pedro, dizendo assim: ó, eu roguei por ti, eu intercedi por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça.
Meu irmão, nós não podemos deixar a nossa fé desfalecer. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite. O fato de nós estarmos andando com Deus, caminhando com Deus, termos vivido experiências com Deus, não nos dá o direito de a nossa fé se desfalecer. Não nos dá o direito de nós acharmos que está tudo bem, tudo legal, e vivemos uma vida de qualquer maneira, porque afinal de contas Jesus anda comigo, eu vou à igreja de vez em quando. Eu quero dizer para você nessa noite que é muito mais que isso. Nós necessitamos de muito mais do que simplesmente estarmos na igreja, estarmos de vez em quando orando. É necessário orar incessantemente, clamar a Deus todos os dias pela nossa casa, pela nossa vida. É necessário ter uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de devoção a Deus. Para quê? Para que a nossa fé não desfaleça, para que pelas dificuldades que surgem na nossa vida, nós não venhamos murmurar, não venhamos desanimar, desistir. O Senhor nessa noite nos ensina a nós perseverarmos a fé que nós temos no nosso Deus. Amém, Jesus. Mas o que acontece com esse homem chamado Pedro? Um homem que tem coragem extrema diante de algumas situações e que de repente se torna um grande covarde. O que acontece com esse homem chamado Pedro, que tem uma devoção fiel, mas de repente tropeça nas suas próprias palavras? O que acontece na vida desse homem que tem fé e daqui a alguns segundos expressa a sua incredulidade? Dentro de 8 horas antes que Jesus fosse crucificado, porque esse texto está inserido dentro desse 8 horas antes de Jesus ser crucificado. Em pouco tempo, Pedro vive um tempo que, pelas suas ações, demonstram algumas friezas espirituais, mesmo estando ao lado de Jesus. Porque você pode dizer daqui para fora que você está com Jesus, mas lá dentro, só Deus sabe quem está aí dentro do teu coração e dentro da tua mente. Só o Senhor sabe aquilo que está ocupando seus pensamentos e o seu coração. Satanás pediu para te cirandar como trigo, Pedro. Só para que você entenda que é cirandar como trigo. Naquela época os campos de trigo se apanhavam os feixes de trigo e se batia com grande violência em uma peneira, uma grande peneira, e o fruto, o trigo, caía para debaixo da peneira. A verdade, meus irmãos, o Senhor, Ele espera de nós que nós venhamos produzir frutos, que saia de nós trigo. E às vezes nós não entendemos determinadas circunstâncias que surgem na nossa caminhada e a gente pergunta: por que Deus está acontecendo isso? Eu costumo lembrar de um texto bíblico que diz que para todas as coisas há um propósito. Mas aqui dentro desse contexto, dentro de alguns versículos que eu quero dizer para você nessa noite, Pedro vai demonstrar algumas fraquezas espirituais, dentre as quais a primeira delas é a autoconfiança. Note comigo o versículo de número 33. E ele lhe disse: quem disse Pedro: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pedro estava dizendo: Jesus, eu estou pronto, Jesus, o que acontecer com o Senhor, eu estou junto, vamos junto. Autoconfiança. Jesus vai alertar Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Meu irmão, a autoconfiança é perigosa. O homem, ele não pode se garantir por si mesmo.
A palavra do Senhor diz em João capítulo 15, se eu não estou enganado, que sem Deus nós nada podemos fazer. Pedro subestimou o inimigo, Pedro confiou em si mesmo. Pedro estava dizendo assim: não, Jesus, eu me garanto. E Jesus havia acabado de dizer: Pedro, Satanás pediu para te tocar, mas eu intercedi por você. Mas a autoconfiança de Pedro era tão grande que ele se garantia. Pastor, eu não vou no culto, mas está tudo bem. Será que está mesmo? Porque eu não consigo imaginar uma pessoa que está tudo bem longe de Deus. Eu não consigo imaginar você viver uma vida e declarar que tudo está bem e você está longe do Senhor. Porque a palavra é tão clara: é Ele que traz paz, é Ele que traz alegria, é Ele que promove o fruto do Espírito dentro de nós, que promove dentro de você mansidão, bondade, temperança, domínio próprio. É Ele que traz tudo. Como que você sem Deus vai estar tudo bem? Alguém está me entendendo? Ô Pedro, não está tudo bem não, Pedro. Você está se achando autoconfiante. Esse é o primeiro sinal da nossa distância de Deus, quando nós achamos que nós somos autossuficientes. Segundo aspecto que nós vamos ver dentro desse texto, que demonstra que Pedro não estava bem. Versículo de número 45, acompanhe comigo. Lucas 22, versículo 45, diz o texto: e levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. Aleluia. Sabe o que é isso? Pessoas que na hora que era para estar orando, está preocupada com outras coisas. Essa ação de Pedro representa um momento em que era para nós estarmos orando, clamando a Deus, e nós estamos distraídos, estamos dormindo um sono espiritual. A pessoa acha que está tudo bem, autossuficiência. A pessoa deixa de viver uma vida espiritual, esquece o lado espiritual, porque a nossa luta, Efésios capítulo 6, não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Alguém já viu isso na Bíblia? Efésios capítulo 6. Mas nós achamos que nós estamos com Deus, e quando surgem as batalhas, Senhor, e agora o que eu faço? Estamos dormindo como Pedro. Ao invés de nós estarmos orando, clamando a Deus, nós estamos dormindo, estamos vivendo um sono espiritual. É necessário nós acordarmos para a realidade dos dias de hoje, meus irmãos. Satanás está pedindo o tempo todo para nos cirandar, e se não for a ação do Espírito Santo, o Senhor Jesus nos guardando, nos livrando e nos protegendo, muitos de nós já teríamos sido ceifados. Cuidado, meus irmãos. Sem oração, sem milagre. Sem oração, sem poder de Deus. Mas acompanhe comigo terceira fraqueza que nós podemos notar em Pedro, versículo 50. Acompanhe comigo, capítulo 22, versículo 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Pedro tira da sua bainha uma faca, uma espada, não sei, e corta a orelha do chefe da guarda do sumo sacerdote, um homem chamado Mal. Presta atenção no que eu vou dizer. Quando nós estamos longe de Deus, as nossas reações são carnais. As nossas reações são carnais. Falta domínio próprio, falta temperança.
Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, para que você fez isso, Pedro? Se eu quisesse, Pedro, eu chamaria aqui uma legião de anjos para lutar por mim. Mas quando a gente está longe de Deus, irmãos, as nossas reações são carnais. Você quer resolver o problema do teu jeito, da tua maneira. Você acha que você sabe, você acha que você consegue, você acha que você faz tudo. Eu já vivi essa fase na minha vida. Eu queria tomar as decisões, eu queria tomar o controle da situação, quando na verdade quem tem que ter o controle da situação é o próprio Deus na nossa vida. Quantos estão entendendo isso? Pedro, para que você teve essa reação, Pedro? Se eu precisasse, Pedro, eu teria chamado os meus anjos. Reações carnais, se achar autossuficiente, dormir espiritualmente. Agora, para por aí? Não, infelizmente no versículo 54, acompanhe comigo, diz o texto: então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro fazia o quê? Leia comigo bem alto. E Pedro seguia-o de longe. Quarta coisa que você pode perceber, que você precisa perceber quando você está longe de Deus. Você começa a seguir Jesus de longe. Irmão, quanto tempo eu não vejo você no culto, hein, irmão? Tá tudo bem, glória a Deus, aleluia. Começa a ver Jesus de longe. Não tem mais vida de oração, não tem mais vida com Deus. E aí, meus irmãos, o que é preocupante, é que nós vamos ver que Pedro, aquele homem cheio de coragem, agora começa a se acovardar. Aquele homem que era cheio de valentia, agora tem medo. Aquele homem que tinha um compromisso e tinha dado uma palavra para Jesus que ele ia até a prisão e a morte, agora se acovarda e vê Jesus de longe. Eu quero dizer para você, meu irmão, que tem que ser muito homem de Deus, mulher de Deus, para estar ali na presença de Jesus. O Pedro parece muito comigo, com você. O apóstolo Pedro está, às vezes, dentro de nós. São reações, comportamentos que às vezes fazem parte das nossas atitudes. Quantos vocês estão me entendendo? E aí a gente passa a ver Jesus de longe. E a gente começa a achar desculpa e se justificar para Deus. Deus, o Senhor entende. O Senhor sabe, Jesus. Quero dizer para você nessa noite que esses comportamentos de Pedro, que aparentemente estão levando ele à destruição, se tornam ainda pior, porque logo após isso, no versículo de número 55, leia comigo: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estavam quem? Todos sentados, e assentou-se Pedro entre eles. Sabe o que é isso? Às vezes a gente nem percebe e começa a andar com aqueles que estão longe de Deus. Nós já estamos longe de Deus, e aí a gente começa a se assentar à roda dos ímpios. Eu quero fazer uso da palavra de Salmos, capítulo 1. Salmos, abra comigo a sua Bíblia, Salmos capítulo 1, para que não fique na minha palavra. Pastor, eu não posso me assentar ali com os meus amigos, afinal de contas, eles não conhecem a Deus, mas são gente boa. Pode, a escolha é tua. Mas a palavra diz assim, em Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então entenda isso. Você pode até se assentar ali com eles, seus amigos, às vezes familiares,
mas não significa que você tem que andar no conselho deles, porque o conselho deles qual é? Larga dessa esposa, arruma outra. Que é isso, rapaz? Vamos curtir a vida, vamos beber, vamos para festa, vamos curtir. Esse é o conselho deles. É o melhor conselho para um homem de Deus, para uma mulher de Deus? Não, não é. Por isso que é um risco muito grande se assentar à mesa com os ímpios. E diz mais o texto: nem se detém no caminho dos pecadores. Eu me lembro de alguns anos atrás, uma mãe vir falar assim para mim: pastor, meu filho foi preso, pastor. Eu disse: por quê, irmã? Porque ele estava andando com um carro, um amigo que havia roubado. E quando a polícia passou e viu ele, prendeu ele e o meu filho. Sabe o que é isso? Andar, se deter no caminho dos pecadores. Até você provar que você não roubou, difícil. Até você sair de lá para você demonstrar e provar que você não tem nada a ver, difícil. Sabe por quê? Porque você estava lá junto com o pecador. Você pode até não ser pecador, mas o fato de você estar junto faz com que você se torne como um deles, à vista dos homens. Não à vista de Deus, mas à vista dos homens. Porque Deus conhece o seu coração, conhece você, mas os homens não, os homens julgam. Pedro se assentou entre todos no pátio. E se você ler o texto vai dizer que um dos homens, o primeiro, diz assim: mas você não é um que andava com aquele que foi preso? Aí outro também diz: mas você parece com aquele, o Cristo. Agora, acompanhe o versículo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ímpio é aquele que não tem Deus, pecadores é aquele que valoriza mais o pecado do que Deus. Agora, escarnecedores, sabe quem é? Aqueles que zombam de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que Pedro chegou nesse ponto. Agora, o texto diz, a história continua dizendo que depois de tudo isso, ele foi chorar amargamente. Diz aqui o texto, ele foi chorar amargamente. Versículo 62 de Lucas capítulo 22, diz assim: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Será que eu e você, nós vamos precisar chegar num ponto desse? Chorar amargamente? Será? Deus não quer que eu e você passamos por isso. Por isso eu e você, nós precisamos entender, meus irmãos, que é necessário não deixar a nossa fé desfalecer. Agora, Pedro chegou ao ponto de blasfemar contra o Senhor, porque a resposta que ele deu entre a roda foi: eu não o conheço. Não, eu não conheço. Eu não conheço. Nunca ouvi. Mas você não é aquele irmão que ia na igreja? Mas você não é aquele irmão que levava a Bíblia? Mas o que aconteceu com você? Não, não sou eu não. Você está me confundindo. Eu vejo hoje pessoas que sentaram nessas cadeiras, postando fotos nas suas redes sociais com um litro de uísque, longe de Deus. E eu tenho pedido misericórdia para que Deus leve em consideração. Se nós tivéssemos aqui todos os irmãos que dentro
4 ou 5 anos estiveram aqui um dia, estivessem firmes, que não tivessem deixado a fé desfalecer, esse lugar era pequeno demais. Mas sabe o que acontece conosco? Nós permitimos que a nossa fé desfaleça, e nós achamos que está tudo bem. Não está tudo bem, meus irmãos. Se você tem alguns desses sinais, se você acha que você está cheio de autoconfiança, que se você acha que sua oração é suficiente, que você não tem reações carnais, que você não está seguindo Jesus de longe, se você não estiver se assentando a rodas com os ímpios, se você não estiver negando Jesus, parabéns para você. Se você estiver dentro de alguma dessas circunstâncias, dentro de vivendo algum tipo de comportamento como esse de Pedro, eu preciso dizer para você nessa noite: cuidado, para que não deixe a sua fé desfalecer. E aqui eu faço uma pergunta para você, e essa pergunta também é para mim, porque quando a gente prega aqui, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu próprio ouvido. E a pergunta que eu faço para você é: onde você acha que você vai chegar sem a presença de Deus? Onde você acha que você vai chegar? Abra comigo João capítulo 15. João capítulo 15. Você está em Marcos e Lucas? Próximo livro da Bíblia é João. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo de número 15. Capítulo de número 15. Que diz, o próprio versículo 1. João 15. Quem achou, diga amém. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Pedro, você está achando o que, Pedro? Eu roguei por ti, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Deus está falando comigo e com você hoje. Orlando, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Orlando, desperta, você está se achando autoconfiante. Orlando, acorda, você está dormindo ao invés de orar. Orlando, para de ter essas reações carnais, você é um homem espiritual. Você está me entendendo? Sim ou não? Pelo menos 2 entenderam, aleluia. Sabe o que é triste, meus irmãos? Que depois desse fato, depois de Jesus ser preso, humilhado, ir para a cruz, ser crucificado, sabe o que acontece com Pedro depois de alguns dias? Ele volta a pescar. Ele volta a pescar. Mas pastor, Pedro já sabia que Jesus havia ressuscitado, mas a fé dele estava desfalecida, e ele volta a pescar. Porque quando a nossa fé não é o suficiente, a gente volta a praticar coisas lá do passado. Quantos estão me entendendo? Quando a nossa fé desfalece, nós voltamos a cometer os erros lá de trás. Pedro volta a pescar, meus irmãos. Eu não posso voltar lá atrás.
eu tenho que prosseguir para o alvo. Jesus tem coisas grandiosas para mim, aleluia. Planos maiores que os meus, aleluia. Você não pode deixar sua fé desfalecer. Você não pode deixar que as suas reações carnais, seu eu tome conta da sua vida espiritual. Clame pelo sangue poderoso de Jesus na sua vida, pela presença dEle, porque Ele te sustentará, Ele forjará você, Ele te levanta, Ele vai te dar direção, Ele vai te mostrar o caminho, você vai sair da situação, do problema, Ele vai te honrar, o Senhor vai prover o que você precisa, mas não deixe a sua fé desfalecer. Não importa se é Satanás que está pedindo para te cirandar, ou se são as circunstâncias da vida que estão às vezes tirando e roubando a sua alegria, a sua paz. Não importa qual a origem do problema, não deixe a sua fé desfalecer. Amém. Glória a Deus. Nós não temos mais tempo, e eu confesso a você que eu preparei uma palavra aqui e ela ia até continuar, mas eu vou continuar essa palavra quinta-feira, baseado nesse texto, porque ainda nós temos muitas coisas para aprender com essa história de Pedro. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você guarde essa palavra no teu coração. Não deixe a sua fé desfalecer. Amém. Convido você a orar nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Pastor, o que eu vou orar? Você vai pedir para Deus não deixar a sua fé desfalecer. Pastor, o que é fé? Hebreus. Abra comigo a sua Bíblia. Aleluia. Então os irmãos aí que já até lembraram do texto. Aleluia, glória a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia. O que é fé? Fé, os meus olhos veem meu filho hoje nas drogas, mas os meus olhos da fé estão vendo ele servindo a Deus e ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. Fé é ver o meu casamento, um casamento abençoado, mesmo que hoje você deixou o Zé lá em casa no sofá com o bico desse tamanho. Fé é nós estarmos enfermos, mas nós cremos que Deus é poderoso para nos curar. Fé é nós estarmos desempregados e saber que Deus vai abrir uma porta. Fé é diante de uma circunstância que não tem jeito, você confiar e esperar inteiramente em Deus a solução do problema. Isso é fé. Não deixe a sua fé desfalecer, Pedro. Tem algum Pedro aqui hoje? Aleluia. Eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no teu nome, Jesus, que nós oramos nessa noite, e pedimos a Deus para que o teu Espírito Santo venha nos encher de alegria, de paz, e saber, ó Deus, que a nossa fé não vai desfalecer. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a continuar caminhando na tua direção, na tua presença, Pai. Não permita que as nossas vidas, o nosso comportamento faça com que nós possamos nos distanciar de ti, Pai. Que as nossas reações sejam reações carnais. Não deixa, Senhor, que a minha vontade prevaleça, mas nós temos
nessa noite o entendimento, Pai, para buscar, ó Deus, a sua presença e pedir, Senhor, não deixe a nossa fé desfalecer, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, dá fé, entrega a fé, derrama fé sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, há pessoas aqui com circunstâncias difíceis em suas vidas, mas eu creio, pelo poder do sangue de Jesus, que o Senhor está no controle da situação da sua vida. Eu creio que o Senhor está nessa noite tomando em suas mãos essa situação da sua vida. E eu oro nesse momento, ó Pai, apresentando a Ti os enfermos, ó Pai, aquelas pessoas que estão, ó Deus, vivendo um tempo de aflição. Meu Deus, eu apresento a Ti, Senhor, a vida da Eva. Toma em Tuas mãos a Tua serva, Senhor. Eu apresento a Ti, Senhor, a vida do José. Toma em Tuas mãos a vida do Teu servo, Espírito Santo. Eu apresento a Ti, Senhor, a vida do Álvaro, que está em Piracicaba, precisa de um milagre, está entubado, Senhor. Filho do pastor Jarbas. Ó Deus, eu apresento a Ti, Senhor, o Roger, a família, Senhor, da Odete, do Nilton, toda a casa, Senhor. Eu apresento a Ti, Senhor, a vida, Pai, do Juraci, da Cida, do Eduardo. Apresento a Ti, Senhor, a vida da Tua serva Silvia, Senhor. Ó Deus, entra com providência, Senhor, sobre cada enfermidade agora, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, oramos para que o Espírito Santo venha consolar aquele que está nesse momento triste pela perda de alguém que tanto amava. Oramos a Deus pela vida dos profissionais de saúde que estão nos hospitais, nas UPAs, ó Deus, atendendo as pessoas. Que o Senhor os capacite, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor dê sabedoria a cada um deles. Oramos a Deus clamando pelas autoridades do nosso país, Senhor, para que eles ajam, Senhor, com justiça, para que eles venham, Senhor, agir com misericórdia e bondade ao povo, Senhor, dessa nação. Oramos pelo fim da corrupção, pelo fim da injustiça. Oramos a Deus por tudo, ó Pai, e colocamos tudo em Tuas mãos, ó Deus. Colocamos a nossa semana em Suas mãos, ó Pai. Colocamos a nossa casa, a nossa família em Tuas mãos, ó Senhor. Que nessa semana seja uma semana de grandes milagres. Que seja uma semana, Senhor, onde a nossa fé não venha desfalecer e que milagres surjam no nosso caminho nessa semana que se inicia, Pai. Que esse mês seja um mês de respostas, um mês de grandes acontecimentos, de novidades, ó Pai. Que essa mãe, ó Deus, venha, ó Deus, tomar o controle da sua casa. Que esse filho venha honrar os seus pais. Que haja, Senhor, transformação dentro desse lar. Que os casamentos sejam, ó Deus, abençoados por Ti. Que o Senhor não permita que nenhum mal venha se suceder na nossa casa, na nossa tenda, livrando a cada um de nós, ó Pai. Guarda as nossas crianças, guarda os nossos jovens, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos, ó Pai. Oramos agora, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão online, ó Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, a vida de cada um deles que nessa noite fez o pedido de oração. Oramos pela vida, Senhor, de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cobre com Teu poder, com Teu sangue a nossa vida, a vida de cada um dos nossos irmãos. Que a Tua graça, a Tua bondade alcance cada família, Senhor. É o que nós Te pedimos nessa noite. Não permita que a nossa fé desfaleça, Senhor. Mas que nós sejamos, ó Deus, filhos cheios de fé e esperança em Ti, porque nas Tuas mãos está o nosso milagre. Nós Te agradecemos e Te louvamos por tudo. Obrigado, Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Quero te convidar para quinta-feira estar conosco, para nós finalizarmos esse entendimento da palavra, em nome de Jesus. Amém? Convido você também a estar conosco
Terça-feira, nosso culto online sobre fazendo oração. Você pode enviar seu pedido de oração, clamar a Deus, vamos estar orando pela sua casa, pela sua família. E quinta-feira, nosso culto presencial. Esteja conosco, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua semana, sua casa, que o Senhor renove as suas forças e que você possa descansar em Deus, porque afinal de contas, o guarda de Israel, ele não dorme. Fique na paz do Senhor. Um grande abraço e boa semana.